Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Garcês, advogado com expertise na área criminal. Seja bem-vindo ao quarto episódio de Começar Direito. Então pessoal, dando sequência aí aos nossos vídeos que tratam sobre o início da carreira de advogado, hoje eu vou compartilhar com vocês 5 dicas interessantes para o advogado e advogada que estão tendo seus primeiros clientes. Nós vamos tratar de alguns pontos que são basilares para que você faça os primeiros atendimentos de forma qualitativa e não pague mico, mesmo para você que está começando agora e ainda não tem experiência. Então vamos lá, pessoal. Dica número 1. É importante que você esteja preparado. Toda vez que você vai lidar com um cliente, normalmente o cliente te dá uma ligadinha antes, ele faz um contato prévio, explicando por alto sobre que assunto, sobre qual é o interesse dele em fazer contato com você. Na verdade, ele faz uma explicação rápida sobre o problema que está enfrentando e espera que você dê uma solução, um parecer elucidativo a respeito daquela questão ali que está afligindo ele, que está, enfim, gerando um conflito de interesse. Bom, se você já tem esse contato prévio, então, evidentemente, você tem uma margem de tempo aí para poder estudar um pouco melhor o assunto que será tratado. E é muito recomendável que você faça isso. Aliás, é muito recomendável que você faça isso sendo um advogado inexperiente ou um advogado experiente. Você precisa se atualizar, principalmente porque na área jurídica, de tempo em tempo, e às vezes em um lapso temporal de 6 meses, você tem modificações de lei ou de regulamento, ou de regras, ou de súmulas, que são muito rápidas, elas acontecem assim num curto espaço de tempo. E às vezes essas mudanças são essenciais para que você possa dar um parecer ou dar uma explicação, uma assessoria, uma consultoria que seja qualitativa, que seja correta de acordo com o tempo. Bom, a dica número 2 que eu queria dar para vocês é a seguinte, ela é muito simples na verdade, mas é uma coisa que eu vejo que alguns advogados, principalmente quem está começando a carreira, não se dá conta. A dica é a seguinte, procure ouvir o seu cliente, ouça tudo o que ele tem para dizer. Alguns advogados, principalmente advogados iniciantes, entendem que o cliente, por ser uma pessoa leiga, ele às vezes está tentando relatar algo ali, tentando descrever o problema dele, e aí o advogado ele não tem paciência, ou então está muito ansioso para mostrar os seus conhecimentos. Eu recomendo que você ouça o seu cliente. Tenha calma, tenha paciência, ouça com detalhes. Às vezes aquilo que ele está tentando te dizer não é exatamente o que é. E você precisa decodificar, precisa depurar, interpretar aquela conversa que você está tendo com o seu cliente para realmente chegar ao ponto que interessa, o ponto jurídico, que tem relevância. Às vezes é um pouco chato, tem advogado que não gosta de ouvir cliente, porque, enfim, não tem paciência, porque meio que já sabe o que o cliente está querendo dizer, mas é recomendável que você ouça tudo. Às vezes um detalhe fará toda a diferença na sua consultoria e até mesmo na produção da sua peça judicial. A dica número 3 que eu queria passar para vocês é a seguinte, o advogado é uma criatura formal. Imagine que, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês já há vários vídeos, e o tempo todo eu me vejo obrigado a utilizar o terno, a utilizar a gravata, enfim, a ter uma postura. Isso tem a ver não exatamente com uma questão meramente estética, mas tem a ver com um padrão. Então, o padrão do advogado é seguir sempre na linha da formalidade, seja na forma de se vestir, seja na forma de falar, seja na forma de se portar e até mesmo na forma de caminhar. Então, quando você vai lidar com um cliente, principalmente quando a gente está começando a carreira, às vezes é difícil absorver a ideia da formalidade, porque parece um pouco caricato, parece um pouco artificial, mas não, muito pelo contrário. Você tem que ir assumindo essa postura e transmitir essa imagem para o seu cliente. Assim, além de você estar passando uma imagem limpa e correta sobre o perfil que você deve seguir na carreira, ao mesmo tempo você também está aderindo credibilidade ao seu discurso e à forma como você lida com o seu cliente ali, ainda que seu cliente seja um parente, ou um amigo, ou um chegado. A dica número 4 tem um pouco a ver com a número 3. Então, se você não pode ser exatamente uma pessoa informal ou precisa evitar informalidade, é muito importante que você saiba se vestir, é muito importante que você escolha um local adequado para prestar sua consultoria. É bom até que você escolha um local para trabalhar, que seja adequado, seja um home office, seja um escritório, seja uma sala, enfim, procure um local para você trabalhar. Evite trabalhar em ambientes onde você tenha que ficar dividindo a sua atenção com outras coisas. A gente que lida com questões jurídicas, né, a todo momento a gente precisa estar antenado a certos detalhes que, como eu disse na dica anterior, podem fazer toda a diferença. Mas a quarta dica é, seja adequado, tanto visualmente, tanto no local de trabalho, tanto na escolha que você faz para encontrar o seu cliente. Evidentemente que se você está tratando de um assunto sério, você não vai conversar com o seu cliente numa pizzaria.
ainda que o seu cliente proponha isso. Eu diria que no máximo, se você quer dar uma margem aí para sua informalidade, para alguma informalidade, você deve no mínimo procurar um lugar que pelo menos inspire alguma seriedade, alguma elegância, alguma tranquilidade. No máximo, vamos lá, um café e mesmo assim dependendo do tipo de consultoria que você vai apresentar. O recomendável mesmo é você escolher um local apropriado e trabalhar com o seu cliente ali naquele local, dando a sua consultoria num ambiente que você esteja à altura do tipo de trabalho que você está fazendo. A OAB aqui do Rio, por exemplo, eu acredito que em muitas outras seccionais, ela oferece, por exemplo, escritórios compartilhados para quem está começando a carreira. É uma opção interessante para quem está bem nesse iniciozinho, né? Mas depois, quando você puder, enfim, montar o seu próprio escritório, ter a sua sala, ter o seu andar, ter o seu prédio, é interessante que você invista nisso. Bom, pessoal, a quinta e última dica que eu queria dar para vocês é a seguinte: cobre pelo seu serviço. Você deve estar pensando assim, poxa, eu estou começando a carreira agora, de repente não é interessante cobrar porque na verdade eu quero aprender. Isso é uma bobagem. Cobre pelo seu serviço sempre. Você trabalhou, você estudou, você investiu tempo e em muitos casos você investiu muito dinheiro para conseguir chegar onde você chegou. Então agora é a hora de você ter a sua contraprestação. No próximo vídeo, eu vou ensinar para vocês como é que se estabelece honorários, como é que você precifica o seu trabalho, principalmente para quem está começando a carreira agora. Ok, pessoal? Bom, pessoal, essas eram as dicas que eu queria deixar para vocês hoje. Queria aproveitar para agradecer as pessoas que já se inscreveram no nosso canal. Se você não se inscreveu, por favor, se inscreva, tá? E se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar e dê um like lá na nossa fanpage no Facebook, tá bom? Queria também dizer que nós, na semana passada, lançamos um e-book dirigido para aquelas pessoas que estão tentando passar na prova da ordem, mas ainda não conseguiram. Não é para aquele que vai tentar, tá, gente? É para quem está tentando e ainda não conseguiu. E nós tivemos um feedback maravilhoso, as pessoas estão mandando mensagem, mandando e-mail, agradecendo, dando sugestões. E é isso aí que a gente espera de vocês, tá certo? Gente, muito obrigado, até o próximo vídeo, a gente se vê lá. Lembre-se, pessoal, pensar é bom para todos. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Então vamos lá, gente. Dica número 1. Eu olhei pro lado. No último episódio nós falamos um pouco sobre a importância... eu já esqueci o que a gente falou. A gente falou sobre... E lembre-se, pensar é bom para todos. Ficou meio vídeo show essa p... Que... Cadê o grande abraço? Estraguei a porra. Tiago, se tu ficar rindo, eu vou rir, cara. Tu vai rir, cara. Tu vai rir, cara. Tu vai rir. Bom, pessoal, então essas eram as dicas que eu queria deixar pra vocês hoje. Tiago, tu... Aí, vou te filmar. Que foi, cara? Que pariu, filho. Pior que eu... que foi, cara? Ó, hoje o Thiago tá me atrapalhando.